Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Bom dia. Ai, bom dia, boa tarde boa de novo. Boa tarde, boa madrugada para aqueles que acordam na madrugada para escutar o Evangelho. Boa sacanagem, agora a gente vai ter que fazer sempre isso, né? Agora virou rotina. É um grande prazer, então, estar com vocês em mais um Evangelho no Lar. A gente gostaria, claro, né, de agradecer a todos os comentários, com tanto carinho que vocês nos deixam ali no YouTube. Eu tenho que agradecer hoje o Marcos Aldrin, né, que falou a respeito do livro Luz da Oração. Luz da Oração, da editora Clarim, né? Na verdade, eu fui na livraria para ver se a gente conseguia encontrar, mas a gente não encontrou, mas eu já encomendei ele. Vamos ver, né, se chega semana que vem. Eles ficaram de ligar pra gente, mas se eu não encontrar, eu vou em outra, não tem problema. Mas muito obrigada pela dica, sempre muito bom. Só pra me falar, a Fernanda Costa perguntou da música de fundo. E a música de fundo é Gina Compédia número 1, tá? Antes, no início, a gente usava outros temas musicais, mas aí o YouTube, ele reclamou direitos autorais, né? Então a gente encontrou temas livres e começamos a usar esse aí que é livre. E aliás, ele é muito lindo realmente. Quando nós escutamos a Janete e eu, nós ficamos encantados, né, com essa música. Ela realmente mexe com o nosso... Assim, é essa música. Ela mexe com a nossa alma. Já falei, é essa. E claro que no final é o passe musical do Eri Lopes, né? Que é o nosso diretor aí da casa, que vocês já sabem. Bom, gente, então agradecendo vocês, né? E é claro, vamos agradecer a espiritualidade superior que está sempre com a gente, porque sem eles isso não aconteceria. Pequeno aviãozinho passando aqui em cima. Vocês já sabem que a gente mora aqui, então é complicado esses aviões. Bom, eu sou a Janete, para quem não sabe, estou aqui junto com o Júnior e juntos então vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. A gente recomenda que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, é essa harmonização nos lares de vocês que depois ficam. É claro que a gente sempre pede que antes de fazer o Evangelho e após fazer o Evangelho, para que mantenham sempre o mesmo clima, o mesmo astral, de energias boas, de pensamentos bons. Se houver, por um grande acaso, um início de confusão, de discussão, tentem se acalmar, tentem fazer que nem o Chico, colocar um pouco d'água na boca e não engolir, para ao menos tentar fazer com que não haja essa discussão, para que essa harmonia não aumente, né, a discussão, para que essa harmonia permaneça na casa de vocês. Tá ok? A gente pede que vocês deixam junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, um copo de água ou uma garrafa d'água, que é o que a gente faz aqui, para que essa água seja fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores no final, então, do nosso Evangelho. Eu digo a garrafa d'água porque a gente toma aos pouquinhos durante a semana essa água. E se vocês colocarem só um copo não vai ser o suficiente, mas cada um faz da maneira que achar melhor, da maneira que preferir, não tem problema. Bom, gente, nesse instante então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer dos nossos problemas, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos então que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus.
e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por todos nós. Hoje eu vou ler então o nosso Pai Nosso. Ler não, né? Fazer, porque eu acho que já tem tantas pessoas que fazem o Pai Nosso, né? Então vamos lá. Quem quiser me acompanhar. Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre. Assim seja. Vamos à nossa leitura. Como eu sempre falo aqui, eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição mais fácil, né? Uma leitura mais moderna, então fica um entendimento melhor. Mas quem não tiver e quiser nos acompanhar pelo Evangelho antigo, não tem problema. Eu estou lendo então o capítulo 13, item 11, a beneficência. Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência. Meus amigos, dará a vocês a mais pura e a mais bela alegria do coração, dessas que nunca são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festa na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Quando virem a face desses miseráveis com seus filhos pequenos se iluminarem de esperança, pois há instantes não tinham pão e ouviam seus filhinhos gritando repetidamente a chorar essas palavras: estou com fome. Grito que penetrava como agudo punhal nos corações maternos. Aí então compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia um desespero. Compreenderão agora quais são as obrigações para com seus irmãos? Vão de encontro ao infortúnio, vão em socorro principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bens amados, e recordem as palavras do Salvador. Quando vestirem a um desses pequeninos, lembre-se que é a mim que estarão vestindo. Caridade, palavra sublime que reúne todas as virtudes. Sua tarefa é conduzir os povos à felicidade. Quem a praticar terá prazeres infinitos no futuro e durante o período em que estiverem encarnados na terra, terão na caridade a consolação. Ela antecipará as alegrias que irão desfrutar mais tarde, quando estiverem todos reunidos junto ao Deus de amor. Foi a caridade, essa virtude divina, que me proporcionou os únicos momentos de alegria que tive na terra. Que os amigos encarnados me acreditem. É na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverem a ponto de acusar Deus, olhem para baixo e verão quantas misérias a aliviar, quantas crianças sem famílias, quantos velhos
desamparados, sem uma mão amiga para fechar seus olhos na hora da morte. Quanto bem a ser feito! Não lamentem, pelo contrário, agradeçam a Deus. Distribuam à vontade sua simpatia, seu amor, seu dinheiro a todos que, desprovidos dos bens terrenos, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Assim, colherão aqui na terra muitas alegrias e, mais tarde, somente Deus o sabe. Olá. Bom, benevolência, né? Uma coisa que eu sempre faço uma certa reflexão é aquelas palavras de Allan Kardec que foram definitivamente marcantes, né, para o Espiritismo, é que fora da caridade não há salvação. E o conceito da caridade é a reunião de todas as virtudes que são disponíveis a nós, seres humanos. Aqui vai ser muito difícil de a gente atingir a perfeição. Por isso que eles nos orientam sempre a trilhar esse caminho. Eles não dizem que é impossível, na verdade. Eles dizem que é difícil, mas é possível, é claro. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Comprovadamente, vamos perceber que a cada instante na nossa vida somos colocados diante de nós mesmos. Às vezes nem é o meio externo que influencia tanto nas nossas atitudes, né? É nós mesmos, né? Muitas vezes nós nos instigamos a querer algo e saímos à caça disso como se não houvesse mais nada nesse planeta, nos tornando pessoas totalmente determinadas, né, ou orgulhosas ou egoístas por querer atingir objetivos, às vezes, muito materiais. Por isso que é muito difícil a gente vencer a nós mesmos diante de tanta oferta de benevolência, de tentações, né? A diversão vem em primeiro lugar. O aspecto material também está junto ali. Então muitas pessoas dedicam-se o tempo todo, imensa quantidade de horas, simplesmente abordando esse aspecto. Conquistar, querer, ter o máximo possível. Essa luta contra nós mesmos, ela é bem dolorosa e bem difícil. A verdade, quando nós desencarnamos e vamos ficar despidos de todo esse meio material, muitos vão se ver nus. Eles não têm nenhum aspecto que seja definitivamente marcante em sua vida. Muitos fugiram dos obstáculos, não quiseram enfrentá-los de frente. Muitos desistiram no meio do caminho, porque a dor era grande. Era difícil para muitas pessoas entender que todos aqui, todos que estão nesse planeta, têm dificuldades, passam por dificuldades. Não importa o grau social, não importa a sua situação de saúde. As dificuldades, elas têm vários nomes e se apresentam de várias formas diferentes. Então muitas pessoas simplesmente se comprometem a desviar dos problemas e não a entendê-los e tentar resolvê-los. Constantes, né, que aparecem como depressão e ansiedade, que é muito falado hoje em dia, por isso que eu já torno como uma constante, não como uma variável, tem alterado o curso de muitas vidas. É uma luta bem difícil. Mas aí é que existe aquelas ferramentas mágicas que cada ser humano traz consigo. A ferramenta
das virtudes. Quando, só um pouquinho que tá passando o aviãozinho de novo. Eu acho que ele tá passando bem em cima da gente, né? Quando que nós poderíamos imaginar que dentro de nós existem ferramentas que podem modificar, além das nossas vidas, as vidas de outras pessoas? A gente nunca para para pensar nisso. Mas um simples sorriso, desprovido de interesse, direcionado a alguém, pode modificar o dia dessa pessoa. Assim como um olhar fechado, uma palavra mal colocada ou colocada de forma ríspida pode destruir o dia de alguém. Então nós temos essas ferramentas. A gente só não sabe aonde encontrá-las ou como usá-las, e às vezes estão bem diante dos nossos olhos. Pensem, as alegrias que pode vir da nossa vida pelo simples fato de pensarmos no outro antes de pensarmos em nós. É difícil, né? Como assim? Eu vou pensar nos outros e vou ser feliz. Depende de como você se enxerga nesse mundo. Todo mundo que está aqui é filho de Deus. Alguns estão bem perdidos, outros são bem iluminados e a maioria está buscando se encontrar. Então pensem que quando a gente esquece de si e ajuda uma outra pessoa, automaticamente a gente se sente feliz. Agora vem aquela questão, né? Como é que eu sei se eu estou ajudando alguém ou não? Se eu encontro alguém na rua, desabrigado, e lhe dou um prato de comida, eu estarei lhe ajudando? Eu estarei lhe aliviando. Isso é só um alívio, vai aliviar a fome daquela pessoa. Ajudar estende-se um pouquinho mais. Tirar essa pessoa dessa situação, colocá-la no emprego, dar para ela um objetivo, um destino, é mudar a vida dela. É uma ação um pouquinho maior. Mas o simples alívio daquela fome já é uma grande ajuda. Agora, o Espiritismo nos diz que quando a gente estiver muito ruim e a gente começar a ajudar os outros, a gente já vai estar caminhando na cura. Aí é que tá, né? Esse é o diferencial. Muitas pessoas falam que se eu tivesse essas condições, se eu tivesse bem de saúde, se eu tivesse essa posição, eu ajudaria. Mas não. É necessariamente no pior momento da tua vida. É o momento que tu precisa. É o momento que tu tem que ajudar os outros. Esquecer de si e começar a ajudar os outros. As coisas estão difíceis, estão pesadas, está tudo dando errado. É nesse momento que tu vai ajudar os outros. E automaticamente você vai ser retirado dessa situação que se encontra. Que começa no esquecimento de si mesmo. Você começa a se envolver com a questão da outra pessoa, começa a pensar daqui, dali, e automaticamente as coisas começam a andar em sua vida de forma bem diferente. Essa é a questão da fé também, né? Não basta ter fé, a gente tem que fazer acontecer. A mesma coisa para nós sairmos das situações delicadas. Não basta a gente pedir orações, não basta a gente querer que Deus cure, que permita, que bons espíritos estejam conosco, se nós não fizermos a nossa parte. Até a Janete começou falando ali no início, de que se por um acaso o clima estiver muito ruim, você coloque água na boca para não piorar, vai melhorar o ambiente. Mas por que não o outro parar de falar? Porque existe a liberdade de arbítrio, livre-arbítrio. As pessoas fazem, mas vão pagar pelo que fazem. E esse pagar não é a justiça nossa, não é aquilo que nós desejamos que aconteça. As coisas vão acontecer como devem acontecer, no momento exato, certo, da forma que elas devem acontecer. Então, dentro desses critérios de ações
que nós devemos ter, por incrível que pareça, a ação está diretamente ligada à nossa libertação. Existe um critériozinho ali que é benevolência, que é o que foi falado hoje, onde um espírito fala que as melhores coisas que ele fez na vida veio em retribuição de suas virtudes enquanto encarnados. Passando por esses momentos delicados e difíceis, né? A gente percebe que muitas e muitas pessoas necessitam dessa virtude da benevolência, necessitam desse aspecto fundamental de que tomar ação em benefício da outra pessoa vai lhe trazer muito mais benefício do que você imagina. E não é uma contrapartida, é simplesmente um fato. Você faz e volta para você, ação e reação. Então, quando você tenta prejudicar alguém, você vai ser o primeiro a ser prejudicado de várias formas diferentes. A mesma coisa quando você tenta ajudar alguém, automaticamente na lei de ação e reação você vai ser ajudado. E o que importa nessa vida? Não é a conquista de uma boa posição, não é ser bem visto pelos outros, mas estar tranquilo de alma, poder deitar à noite e ver que fez boas ações, que atuou de forma coerente, que não foi injusto. Muitas vezes a gente vai ser injustiçado, muitas vezes a gente vai sofrer pela não observação dos outros, mas nós não estamos atrás disso. Isso aqui é um grande laboratório, é uma grande experiência que nos faz apenas refletir o tempo todo. Que bom se pudéssemos estar diante de um grande parque verde, olhando a natureza, num dos dias que você poderia dizer, nossa, hoje nada vai dar certo. E as coisas acontecem quando você começa a tomar ação de se dirigir a esse lugar. Eu vou até lá, mesmo estando ruim. E as coisas se transformam. E quando você percebe, você está lá. É assim a nossa vida. Quando a gente percebe, a gente está aonde nem imaginou que estaria. E muitas vezes a gente deseja tantas coisas absurdas. Eu queria estar em tal lugar, em tal país, em tal cidade, naquela floresta, naquele castelo, naquele lugar turístico lá. Enquanto que bem perto de você pode ter lugares maravilhosos, com algumas árvores, que poderão fazer você relaxar e sentir-se bem, como se você estivesse naquele lugar. É tudo uma questão de como nós enxergamos a vida, de como nós enxergamos as coisas, e principalmente como nós fazemos as coisas acontecerem em nossa vida. Ser benevolente é algo mais profundo. Ser benevolente com nós mesmos, querendo fazer o melhor para a nossa saúde, para a nossa alimentação, para o nosso intelecto. Ser benevolente com a nossa família, trazendo sempre alegria, paz e harmonia, fazendo pequenas brincadeiras, transformando um almoço numa grande alegria, grande festa. Ser benevolente com os outros, trazendo para nós aspectos nunca antes observados em nossa vida, fazendo descobrir em nós coisas que a gente nem imagina. Isso tudo faz parte da nossa vida, aonde o que mais importa é o agora, viver o dia de agora, um dia por vez, aproveitar o máximo possível este momento do agora. Isso que vocês estão sentindo, o vento, o trabalho de vocês, os projetos, os planos agora, nesse instante, onde vocês estão. Este é o momento mais importante.
E qualquer ação que tu faça nesse momento vai influenciar na tua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Então, que a benevolência seja um dos aspectos que você desenvolva a sua virtude de caridade. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos aproveitar o máximo possível cada instante de nossa vida. Cada minutinho é valioso. Se a coisa estiver ruim, vamos abrir nossas mentes para novas perspectivas. Ler livros, conversar com pessoas interessantes. Ser uma pessoa interessante para conversar. Lembra? Se você estiver com dificuldades financeiras, triste, seja uma pessoa interessante, converse com outros de forma animadora, alegre, e as coisas vão começar a se transformar em sua vida. Isso é uma grande experiência, gente. A gente tem que aproveitar ao máximo e usar todas as ferramentas necessárias. Houve um comentário da Yane Francini. Ela perguntou a nossa opinião sobre a ayahuasca, né? Ayahuasca, acho que é o seu nome. Nós ficamos curiosos, né? A Janete e eu demos olhadas em alguns vídeos do YouTube para saber mais. Nós não conhecíamos essa substância, né? Vimos que é uma substância e que ela tem propriedades extrafísicas, né? Conforme a gente viu em alguns dos programinhas que nós estávamos assistindo. Olha, nós não vamos poder falar nada sobre isso porque a gente realmente não conhece nem ninguém que use isso, apesar de eles dizerem que isso é bem difundido, né? Mas nós não conhecemos. No Espiritismo nós temos aquelas características que são a vidência, a sensibilidade, que nós chamamos de mediunidade, né? Tem vários aspectos. E elas não estão envoltas de alguma substância ou não, né? Nunca utilizamos nada. E essas coisas, elas se apresentam naturalmente, normalmente, quando é em forma de mediunidade. Muitas pessoas interpretam a mediunidade como uma coisa muito ruim, porque se assustam com aquilo que elas podem ver
até pelo meio que elas se encontram, pelos tipos de pensamentos que tem na casa, pelo seu tipo de ser, né, de agir, e porque a mediunidade pode acontecer com qualquer um. Kardec diz que todos nós temos um certo grau de sensibilidade ou de mediunidade, podemos pressentir quando a gente está num ambiente ruim, a gente quer se afastar. Alguns vêm, né, os nossos espíritos que nada mais são do que nós, que depois de desencarnados se apresentam. Alguns estão presos na nossa atmosfera, outros estão já em colônias, outros vêm e vão, cruzam caminhos, né? Vamos ter as categorias errantes. Então, a substância para atingir isso, para estar nesse estado, nunca foi necessário nada. Isso faz parte da natureza, da própria natureza da pessoa. Uma coisa que nós gostamos de fazer é a meditação, até para acalmar, para trazer paz para o espírito. Mas nos centros espíritas se trabalha com a mediunidade em si. Cada um tem a sua mediunidade, alguns apresentam mais do que uma, de poder conversar com os irmãos desencarnados, geralmente em auxílio, depende daqueles que são socorristas ou não são socorristas, daqueles que são orientadores, não são orientadores, daqueles que apenas vêm de tudo que é lado e confundem isso com anjos e demônios. Mas são coisas que recomendo a todos lerem, né, o Livro dos Espíritos, e vai ter uma parte só sobre mediunidade, só sobre espiritismo, sobre espíritos, né? E vocês vão poder descobrir como é que funciona tudo isso, né? Mais profundamente. Então, nós não vamos falar sobre essa substância porque a gente não conhece, né? Nem sabia que existia, mas achei interessante os apresentados, né? Mas isso não faz parte do espiritismo, né? Ao usar a substância para poder atingir algum aspecto de evidência, né? Mas com isso, então, desejo a todos uma excelente semana. Fiquem em paz com Deus. E o mais importante não é ver algo a mais na vida, né? Para poder acreditar, né? É sentir. Nós aqui, a Janete e eu, não falamos muito sobre mediunidade, né? Muito pouco. A gente pode citar alguma coisa ou outra. A nossa preocupação é antes, não é o depois da vida, né? A nossa preocupação é o antes da vida. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele aborda todos os aspectos que fazem a nossa mudança. Porque depois que a gente desencarnar, a gente vai ver a verdadeira vida, a realidade, como nós vemos aqui, né? Quem é médio vê. Então a gente simplesmente diz para vocês, olhem, trabalhem esse aspecto de bondade, trabalhem esse aspecto de benevolência, as virtudes da caridade, seja uma pessoa boa, porque isso vai influenciar com certeza vai influenciar o depois. Então a gente trabalha muito o antes, enquanto nós estamos aqui. Por isso que a gente sempre insiste, bate nas teclas, olha, a vida é difícil, é complicada, tem altos e baixos, vamos bola pra frente, estamos na linha de frente, sabe? Dói, depressão afeta, vamos procurar se divertir, vamos procurar se alegrar, não tem problema nenhum ser feliz, ser alegre. A ansiedade atrapalha, e muito, vamos tentar acalmar ela, vamos fazer meditação, paz, essas coisas fazem parte da nossa história. A gente nem sabe quando vai acontecer um evento ou outro em nossa vida, porque a gente faz parte de um grande plano. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é se transformar numa pessoa melhor. Isso é que importa. Então antes de querer ter um contato mediúnico, é melhor ser uma pessoa boa, porque daí, conforme for, eles até se apresentam para vocês, para uma situação ou outra, para uma ajuda, faz mais presentes, mas a intenção sempre é nós melhorarmos a nossa situação aqui, para não sofrermos depois. E essa é a preocupação da Janete e a minha, né? Então, vamos fazer o nosso passe musical agora, né, com Eri Lopes. Desejo a todos uma boa semana. Ótima semana a todos vocês. Grande beijo. Grande beijo, pessoal.
de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br